E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Olivia Boretti e esse é o podcast oficial do Case 2025. O Case é o maior evento de inovação e empreendedorismo do Brasil, onde ele reúne líderes, empreendedores e todo mundo que tem essa vontade de inovar e trazer muita coisa boa para o Brasil. E falando em pessoas que pensam muito sobre isso, eu estou aqui com o Igor Mascarenhas da Peer Digital e a gente tem muita coisa para conversar, mas primeiro eu queria agradecer. Eu sei que tu acabou de fazer um painel. Para quem perder o painel, vai conhecer um pouquinho aqui do Igor, mas venha para o Case, não deixe de participar. E eu queria conhecer primeiro o Igor antes da Peer, porque a gente sabe que mistura muito, né, Igor? Mas me conta um pouco sobre a sua trajetória como pessoa empreendedora. Perfeito. Primeiro, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho da Peer, falar com empreendedores, é um público que eu adoro. Eu acho que empreendedorismo é uma das melhores formas de mudar a sociedade, então tudo que a gente puder contribuir é super importante. Um pouquinho da minha trajetória, eu sou de Feira de Santana, nasci e cresci lá. Acho que a Olimpíada de Matemática para mim foi fundamental, então a partir de medalhas eu comecei a conhecer outras faculdades. Acabei vindo fazer faculdade de engenharia na Unicamp. Na Unicamp fui presidente do núcleo das empresas juniores, eram mais de 500 alunos, então foi uma experiência super rica. Dali eu tive uma carreira de 7 anos, que foi a primeira etapa, onde eu trabalhei numa consultoria de inovação, que é a Inventa. Da Inventa, eu fui trabalhar no Startup Brasil com um sócio da Inventa. No Startup Brasil, a gente apoiou quase 200 empresas como Estado. Foi a primeira vez que eu trabalhei, inclusive, para o setor público. Depois da Inventa, junto com esse mesmo sócio, que é o Felipe Matos, a gente foi para o Startup Farm. Eu toquei o processo de investimento da aceleradora. Então, fiquei muito próximo de empreendedores, de investidores. Em 2016, a gente tinha uma parceria com a Visa para investir no mercado financeiro. A gente investiu praticamente tudo menos em seguros. E ali começou a nascer uma ponta de, pô, existe uma oportunidade que talvez não está sendo capturada e poderia ser eu. Até que eu me deparo com esse mercado, me encanto e aí o resto, um pouco do que a gente vai falar daqui para frente. Maravilha. Tu chegou bem no ponto que eu penso que até hoje a gente ainda leva o seguro como um tabu. As pessoas não têm costume de ter seguro na sua vida, apesar de bancos nos venderem a cada 3, 4 meses. Eles, Olivia, você tem seguro de vida, você tem isso, e a gente acaba sempre deixando de lado. Mas isso falando da vida pessoal, e quando a gente vai para empresas, parece que as empresas levam, infelizmente, esse mesmo movimento de não preciso de um seguro, não quero gastar um dinheiro, que ainda eles acham que é um gasto, não um investimento, né? E falar sobre seguros, eu sempre levei muito para investimento. Ele é um investimento para a sua startup, para a sua empresa, para o seu negócio, e não um gasto. E aí eu queria trazer um pouquinho esse olhar que você encontrou aí. Me traga esse olhar e me traga um pouco sobre a Peer. Perfeito. Eu acho que é muito importante entender o funcionamento do produto de seguros. Ele é um produto financeiro, como outro qualquer, que tem o seu papel. Mas o que eu acho muito importante é que o seguro ajuda as pessoas quando elas mais precisam. E o exemplo que eu falo é, imagina uma pessoa que tem um carrinho de cachorro-quente, esse carrinho pega fogo, aquele carrinho é quando ele trabalha, é como ele sustenta a família dele. Se ele tivesse um seguro, esse problema estaria resolvido. Mas como ele não tem um seguro, muitas vezes ele vai ter que acessar uma poupança, que na maioria das vezes não existe, e aí quando você não tem uma poupança, você vai ter que acessar um crédito, que muitas vezes não existe, e aí você tem toda uma família que é deteriorada por causa de uma única decisão financeira mal tomada. Imagina num aspecto de uma casa, por exemplo. O que eu falo que o pior não é quem não tem o seguro. O pior é o cara do carro com cachorro-quente, que contratou o seguro, que consultou a seguradora falou, não, mas veja bem, sexta-feira à noite, quando tá a lua cheia e quando passou das 18h34, tem uma cláusula aqui que no ponto inciso 3.2 você não está coberto. Porque ele seguiu todo o rito, ele foi correto, ele foi planejado, ele se organizou, ele contratou o produto adequado e por uma discrepância da indústria ele não recebeu. E aí ele vai ser um detrator. Então, eu acho que é muito importante o seguro ser levado como um produto financeiro relevante na vida de uma pessoa, mas também que as seguradoras tenham ofertas que fazem sentido. Quando essas duas coisas se casam, você tem uma proteção efetiva. Então, a gente tem muito orgulho de entender essa dor dos consumidores e ter ofertas que são muito compatíveis com a dor real e muito transparente com o que está coberto, com o que não está coberto. E a Pia surge dessa vontade de mudar a relação das pessoas com seguros, que seja uma relação mais honesta, que seja uma relação mais transparente. Eu costumo dizer, voltando para os exemplos que eu acho que ficam muito evidentes, né? Imagina se você tivesse uma casa e sua casa pegasse fogo e você está começando sua vida e você fica arrasado, porque você tem um financiamento, você agora não tem mais a casa, e aí tivesse um tio seu que virasse e falasse assim, pô, eu vejo como você é esforçado, como você é dedicado, isso vai atrapalhar a sua vida inteira, eu vou te dar uma casa nova. Pô, você ficaria completamente grato por aquela pessoa.
E obviamente que a seguradora ela ganha dinheiro para fazer isso. Não estou tirando o efeito comercial, mas é mais ou menos esse lugar que a gente está, entendeu? A pessoa está num momento muito sensível, muito crítico, a gente vai lá e consegue ajudar e talvez isso muda a vida inteira da pessoa. Então, como é que a gente, como empresa, captura um pedaço dessa gratidão, um pedaço dessa nova relação, para que as pessoas vejam a Peer de um jeito diferente, e não só, puta, eu tenho essa empresa e eu odeio pagar ela porque eu nunca vou usar. E essa sensação de pagar e não usar é muito surreal, né? Porque as pessoas falam, poxa, eu tô pagando, não tô usando, eu vou parar. E hoje, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para o mundo, a gente tem muitos eventos climáticos que, ainda que todo mundo saiba que vão acontecer, ninguém está se preparando, né? E eu vejo que o papel da Peer está vindo muito forte nesse sentido, principalmente quando você traz aí um olhar diferente das cláusulas, e aí a advogada que mora em mim te saúda e te agradece, porque realmente sempre foi muito trabalhoso na hora de assinar o seguro e ter uma cláusula que a pessoa não viu, que estava lá em letras minúsculas e você tem que virar para ela e falar, então, tu pagou o seguro e não vai receber por causa dessa cláusula. Então, é muito peculiar. E a gente está num momento agora no Brasil que está acontecendo essas enchentes, ciclones e todo esse movimento. E eu sei que tem alguns seguros que ainda colocam isso como caso fortuito e força maior, que é, não, ó, aqui a gente não cobre, né? Não sei se vocês já estão olhando para essa mudança. Estou te trazendo essa provocação muito porque eles vão continuar e as pessoas vão querer seguros para isso. Exatamente porque elas precisam ter o trabalho dela protegido o mínimo que tem. A gente tem, até hoje, o Rio Grande do Sul não conseguiu se reerguer e vai ser muito tempo ainda para eles voltarem a ter a força financeira que a cidade tinha. E às vezes é a cidade inteira que precisa desse suporte. E o seguro poderia ser, assim, esse tio que fala, vem, vamos começar de novo, né? Eu acho que você tocou num ponto super importante, tá? E eu acho que, infelizmente, o buraco é um pouco mais embaixo. Porque hoje existe tanta insegurança que até quando a pessoa contrata o seguro, ela não se sente segura. E eu falo que no caso da Peer, apesar de você pagar para não usar, quando você faz um seguro de celular com a Peer, você se torna mais tranquilo. Você está na rua, você quer tirar uma foto, você se sente à vontade de tirar o celular do bolso e tirar uma foto. Se você está no festival e você quer filmar um cantor, você se sente mais à vontade. Então, por mais que a gente efetivamente pague quando essa pessoa é roubada, a gente entende que na Peer a gente consegue gerar uma sensação mais prazerosa ao longo de toda a jornada com a gente, porque você se sente seguro. E esse se sentir seguro vem de tudo que a gente faz. Tá? E aí a gente tem 2 produtos, automóvel e celular. E você tocou num ponto que para a gente foi super sensível. A gente tinha muitos clientes no Rio Grande do Sul na época do acontecimento. E a gente tinha a obrigação de ser rápido. A gente mudou a nossa forma de regular sinistro. A gente levou peritos para a região. A gente pagou carros que a gente recebeu uma foto do teto do veículo que estava alagado. Enquanto a gente entende que não necessariamente o mercado segurador reagiu com a urgência que a gente entendia que deveria ter acontecido, a gente colocou todo o esforço possível e imaginário. E quando a gente fala de uma catástrofe como aquela, por mais que a gente fale do nosso consumidor, mas a gente tinha oficinas que tinham um carro dentro. Era um carro que era uma perda parcial, mas que foi alagado por dentro da oficina. O que a gente vai fazer com um parceiro, uma oficina pequena? Ou você tinha um pátio onde a gente tinha ali os veículos de leilão que também foram alagados. Então ali foi uma questão muito crítica, que foi muito mais abrangente do que simplesmente o nosso consumidor que tinha carro, mas toda a nossa cadeia de fornecedores, de oficinas, de parceiros, também a gente teve que remodelar dentro da nossa capacidade financeira, que a gente também não é uma empresa de uma magnitude tão grande, mas conseguimos ajudar muito. E eu acho que o mais importante é o modelo mental. E vou trazer alguns exemplos que são muito pontuais. Muitas vezes eu escuto na nossa indústria, mas a Peer é uma empresa nova, tem legado, é possível, vocês conseguem pagar um sinistro mais rápido. E uma coisa que eu sempre respondo, eu concordo. A gente tem um investimento forte em inteligência artificial, em tecnologia, não é simples pagar um sinistro rápido, mas é simples botar um botão de cancelar no seu aplicativo. E a gente é uma das poucas seguradoras que tem um botão de cancelar fácil. Isso remete muito mais à vontade de satisfazer o consumidor do que olhar o ponto negativo. Então, o botão de cancelar, ele talvez é o maior reflexo do desejo de uma empresa dar uma satisfação ao consumidor até quando ele quer sair. E aí, obviamente, a gente tem hoje um agente de inteligência artificial que a gente chama Peer Scan, que ele faz todo o auxílio do consumidor na entrada da seguradora, em tirar as fotos, revolta. A gente tem o Peer Bolt, que é um agente que ajuda o consumidor na hora do sinistro. A gente entende que tem uma complexidade
tecnológica operacional muito grande, mas a gente entende que a satisfação do consumidor vai aparecer nas coisas menores e que não aparece na nossa indústria como regra. E a Pier consegue, como regra, colocar nos lugares fáceis e dos difíceis o nosso olhar do consumidor e colocar ali o nosso grande objetivo, mudar a relação dele com a indústria e que ele se sinta feliz, grato por tudo que ele viveu conosco. Que maravilha, que legal saber dessa história que vocês fizeram ali, puderam auxiliar esse pessoal ali no Rio Grande do Sul. E esse é um ponto que eu tenho me preocupado muito. A gente vai ter isso cada vez mais vezes, e as pessoas ainda estão achando que é fortuito, e não vai ser fortuito, e infelizmente isso também são resultados das nossas ações, mas a gente tem como fazer algo diferente e aí trazer isso muito mais claro para todo mundo, e como entrega de serviço também. E aí tu fala do ponto do botão de cancelamento, né? Isso é tão óbvio, mas é tão raro ter, não só em empresas de seguros. Se você vai em outros tipos de aplicativos, vou trazer um exemplo meu. Eu estava fazendo um curso, falei, poxa, eu quero cancelar. Eu entrei dentro de onde eu estava pagando, não tem o cancelamento, tem um recadinho. Para cancelar, entre em contato com o e-mail tal. Poxa, já começa um atrito na jornada. Ok, abre o e-mail. Mas você está na frente do computador, eu vou abrir o e-mail, tranquilo. Abri o e-mail. Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de cancelar o contrato. 7 dias depois, o contrato caiu na minha conta. Eu falei, oi, gente, manda e-mail de novo. Pedi para cancelar, mas vocês continuam me cobrando. Não me responderam. Fui para o Instagram. No Instagram me responderam. Então, olha a jornada que é para você cancelar um produto. E isso eu estou falando de um produto que não é urgente, não é da minha subsistência, como um carrinho de cachorro-quente, como você falou, como um carro alugado. Então, a sensação da pessoa de ter isso também facilita, né? Eu acho que quando a gente trata de usuário e trata do nosso consumidor com um pouco mais de empatia, apesar das pessoas terem... eu falo que elas meio que pegaram a palavra empatia e colocaram num potinho, e elas não usam ela de verdade, só colocam ali na nossa missão é ter, mas não fazer, né? E quando a gente tem isso e esse olhar para esse tipo de produto, porque o seu produto realmente ele é um produto que as pessoas não querem usar. E esse é o grande ponto. Eu preciso ter o seguro, eu quero pagar o seguro, mas eu não quero nunca usar o seguro. Porque eu quero ter a certeza de que minha vida vai funcionar 100%. E isso é muito legal de você trazer, e já provoca as empresas que estão nos ouvindo. Ajuda aí, pessoal. Jornada do usuário no cancelamento também é importante, tá? Não é só na entrada, não. Seja empático nesse momento, né? Só comentando de maneira muito específica, a gente mede o NPS em todas as partes da jornada. E um dos maiores NPS que a gente tem hoje é na jornada de cancelamento, né? Então, pô, que bom que ele sai feliz. Sai com a gente feliz e que ele sai com uma experiência positiva, e quem sabe quando ele pensar em seguro novamente, com certeza a gente vai ser top of mind, entendeu? Maravilha. É a visão de longo prazo que vai compound os resultados. Né? É aquele KPI que faz sentido, né? Porque a gente ainda tem muitas empresas que colocam ali os famosos objetivos, e colocam um objetivo ali que não está fazendo mais sentido, mas ele deixa ali, deixa de colocar um KPI importante, que é, poxa, se ele sai feliz, ele vai me indicar. Se ele sai feliz, ele volta. Às vezes ele está saindo agora por alguma alteração na vida dele, mas ele fala, poxa, eu vou sair daqui 2 meses, eu volto. Se é uma jornada assim, ele não volta, né? Se é uma jornada difícil de cancelar. Então, é muito genial ter isso no radar, né? E eu vou te trazer um tema, Igor, para a gente começar a trabalhar um pouquinho, muito porque agora, dia 2 de dezembro, a gente tem o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E por que eu estou trazendo e estou falando com todo mundo isso? A gente tem muitas soluções ainda que não são acessíveis, e as pessoas ainda continuam vindo, principalmente eu que trabalho com consultoria de inovação, com a resposta, mas meu público-alvo não são eles. E a gente ainda está levando o tema PCDs como nicho e não como transversalidade. E aí eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão atuando nesse movimento de trazer o seguro mais acessível também, não só para PCDs, mas para todos os nichos. É uma excelente pergunta. Na Pier, a gente gosta muito de alguns movimentos que eles são bottom-up, que a gente fala de dentro da companhia para a liderança. E a gente tem o Coral dentro da Pier. A Coral é exatamente o comitê hoje que trata todos os temas de diversidade. E como é que a gente consegue, seja às vezes numa maneira como a gente se comunica com o consumidor, seja uma etapa da jornada, a gente tem um olhar mais próximo para que a gente consiga ser mais empático e mais efetivo. Eu cito muito um caso, é um texto que ficou relativamente famoso, que ele fala que
O Osama Bin Laden ele só não foi descoberto porque a CIA ela tinha uma baixa diversidade. Então, todos os sinais que eram criados por Osama Bin Laden, eles nunca seriam percebidos pelos homens brancos, anglo-saxões, loiros. E, na prática, ele deu muitos sinais que qualquer islâmico entenderia o poder e a força dele antes do 11 de setembro. Então, dando um exemplo, ele fala que um homem numa caverna. Um homem numa caverna talvez seja percebido pelo anglo-saxão como um homem sem poder. Na ótica islâmica, aquilo trazia santidade para o perfil. Então, a ausência de diversidade naquele momento fez com que a gente tivesse um dos maiores, talvez, acontecimentos da nossa trajetória na humanidade. A diversidade, ela amplia o seu olhar sobre as coisas. E tirar esses pontos cegos ajuda a gente a entender melhor os nossos clientes, entender melhor os nossos colaboradores, porque se a pessoa se sente bem onde ela está, ela trabalha melhor. Inclusive, traz um novo olhar sobre talento. Porque eu costumo falar que você tem que olhar muito a derivada do indivíduo, né? Porque se você olha só onde ele está e você não vê de onde ele veio, você não percebe que duas pessoas que estão no mesmo lugar, mas que vieram de lugares muito diferentes, uma vai ultrapassar a outra muito rápido. Então, o coral ajuda a Peer como um todo a eliminar, e eu não acho que é possível sanar, Sim. mas pelo menos que a gente consiga reduzir pontos cegos em pontos críticos da nossa jornada, seja para o colaborador, seja para o cliente, seja no nosso posicionamento como marca. E essa iniciativa ela é muito bottom-up, que são os nossos próprios colaboradores trazendo temas. E eu estou falando de diversidade um pouco mais amplo, porque Sim. eu acho que, assim como a gente tem a questão... Tem outros... É transversal também. É transversal. E para a gente gosta muito de ter esse espaço de troca, de fala. E é um comitê muito importante para a tomada de decisão da companhia, que vai orientar ali algumas coisas muito estratégicas. Até porque o seguro ainda... Eu te trouxe muito esse tema, porque o seguro ainda... Ele está no lugar de pessoas... de determinado tipo de recebimento. É classe A, classe A+. Ainda que você fala, não, mas o meu seguro ele é acessível para todo mundo. Na cabeça daquela pessoa, na cultura dela, quem tem seguro é quem é muito rico. Ela que está ali com o carrinho de cachorro-quente, ela fala, não vou pagar seguro, o seguro é para quem é rico. E esse é o ponto, né, de atenção. O seguro ele é para todo mundo, independente da classe social, na minha visão. E ele precisaria ser também mais acessível à comunicação para que essas pessoas que sempre olharam e falaram, nossa, quem tem seguro é quem está muito acima da minha classe social. Né? Você está certa na sua afirmação. Quando você pega estatísticas, a penetração de seguro no PIB de um país tem forte correlação com o PIB per capita. Então, quanto maior é o PIB per capita, maior a penetração da indústria de seguros. E quando você olha a cesta de produtos de uma família, a penetração de seguros dentro daquela cesta, ela também aumenta com a renda. Então, efetivamente, existe um aumento de contratação proporcional. Tá? Não estou nem falando... Eu estou falando que assim, uma família no Brasil dedica cerca de 2% para seguro, uma família na Alemanha dedica 4% do recebimento. Então, os números absolutos são muito maiores, mas nos proporcionais também. Mas aí eu volto para a importância do entendimento do produto financeiro. O seguro ele pode ser um produto fundamental na estratégia familiar. Inclusive, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma renda mais irregular, o seguro pode ajudar essa pessoa a sanar essa dor da renda irregular. Então, é um produto financeiro muito inteligente, desde que ele tenha cláusulas compatíveis com o risco que a pessoa quer proteger. Até vou dizer meu caso. Eu, como empreendedor, eu digo, o maior risco que eu tenho é perder minha capacidade de trabalho. Então, eu tenho um grande seguro de capacidade de trabalho. Então, se eu perder minha capacidade de trabalho, isso não vai ser um problema. Todos os outros problemas da minha vida assim, podem ser contornados se eu puder trabalhar. Então, entender, de fato, as suas dores, os seus riscos e modelar isso, eu acho que deveria independer da situação social, mas a gente está falando de planejamento familiar, de educação financeira, que aí também tem uma outra correlação. É muito pouco provável que você tenha uma forte educação financeira em família de baixa renda. E aí você vai perpetuando esse problema que pode ser resolvido desde que a gente tivesse um planejamento familiar um pouco melhor, mais educação financeira e que os produtos de seguro efetivamente protegessem as pessoas dos riscos que elas contratam. E acaba sendo um papel da empresa fazer isso, né? As pessoas se esquecem também que a empresa ela precisa trazer contigo esse movimento de educar o seu público, né? Isso já foi falado, se não me engano, em 2022, no Fórum Mundial eu esqueci, Fórum Mundial Econômico, exato, que tem o Fórum Mundial da Criatividade, mas o Fórum Mundial Econômico falou, as empresas precisam ter mais esse olhar educativo, muito por causa desse movimento, né? As pessoas estão indo para o mercado de trabalho, eu vi que a Peer está com auto e está com o celular, que são ferramentas de trabalho hoje para boa parte do Brasil. A gente vê aí um crescimento muito grande
de pessoas indo para a rua com seu carro para fazer serviços de aplicativos diversos, nascem cada vez mais, e vocês estão nesses dois pontos, e o celular também sendo ferramenta de trabalho para vários setores, e a Peer pretende ir para outros setores também. Como é que vocês estão planejando? Vou só voltar um pouquinho aqui, que você tocou num ponto bem importante. A maioria das pessoas trabalham com celular, por exemplo, né? Então, entenda a importância de você avaliar o produto. Por exemplo, a pessoa trabalha com celular. A maioria dos nossos competidores, eles te pagam em 30 dias e muitas vezes eles te dão um celular recondicionado. Então, se você foi roubado, você tem que esperar. Você não pode comprar outro, porque você vai receber um celular. Você vai esperar e 30 dias depois você recebe um celular recondicionado. Imagina uma pessoa que precisa do celular para trabalhar. Ela vai ficar 30 dias sem trabalhar, ela vai ter o celular reserva. No caso da Pia, a gente paga 30% do reembolso em um segundo. Então, olha a diferença de dois clientes, que os dois precisam do celular para trabalhar. Um, ele está na Pia, um segundo depois, recebeu um dinheiro na conta, ele pode no mesmo dia comprar um celular novo. Outra pessoa, ela não pode comprar um celular porque ela vai receber outro celular e ela fica 30 dias esperando. Então, quanto vale isso? Como que você precifica isso? Então, essa comparação é super importante. Eu acho que meu sonho, né, é levar a experiência Peer, o mundo Peer, para o maior número de pessoas possíveis, para o maior número de ramos possíveis. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que vocês não podem fazer seguro disso, daquilo. Então, é uma constante. E eu digo que empreender, muitas vezes, é despriorizar as boas oportunidades para focar nas excelentes. E a gente ainda entende que tem uma oportunidade grande, excelente nos produtos atuais. A gente vê, obviamente, uma curva de expansão de produtos, diria que no curto prazo, mas a gente quer muito fazer bem feito e ampliar a possibilidade das pessoas entrarem no mundo da Peer nos produtos que a gente atua, que é o automóvel e celular. Bacana, isso é muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque a gente tem visto muito que as empresas que estão atuando com um determinado movimento, que precisam de serviços bancários, acabam indo depois no movimentar. Vamos fazer também uma forma da empresa se tornar um banco, né? Fazer aquele movimento. Eu já estou trabalhando com dinheiro mesmo, vou me tornar uma fintech para poder facilitar. É um objetivo também da Peer depois ter o seu próprio serviço bancário para fazer esse movimento, ou vocês preferem seguir no que vocês estão fazendo e deixar isso mais... É o que eu falo. A gente está tão no início da nossa jornada, a gente olha para frente, a gente tem tanta coisa, tanta oportunidade, tanto a construir no mundo de seguros, que eu não vou dizer que não vai acontecer, né? Porque, mas eu diria que hoje é pouco provável, no curto prazo, a gente dar um passo de virar uma instituição bancária, ou ter a conta. Eu acho que tem outros players que já entregam serviços análogos e falta muito um serviço em seguros na qualidade que a gente imagina que é ideal, que é a Peer, né? A gente fala que a inteligência artificial era a peça que faltava para a gente, como empresa, entregar a nossa tese. Por quê? Porque com a inteligência artificial a gente consegue entregar preços melhores com a rentabilidade adequada, né? Porque a gente usa muito AI para prevenção à fraude, para reduzir a frequência de sinistro. Só com AI a gente consegue melhorar a experiência, reduzindo o custo de servir. Então hoje eu consigo ter um NPS mais alto com um custo de servir mais baixo. Só com AI eu consigo ter múltiplos produtos e canais com custos mais acessíveis. Então a gente vê que tem um espaço muito grande na tese de seguros nos próximos anos para continuar ampliando a Peer, para continuar crescendo, entregar mais satisfação para os nossos consumidores antes de dar um passo dessa magnitude, entendeu? Maravilha. Vou trazer um outro ponto aqui, muito porque a gente está vendo o movimento desse olhar para o Brasil, dessa necessidade. O Brasil lançou agora, não tem 3 meses, o Plano Nacional da Soberania de Dados, porque finalmente acordamos que nossos dados não estão no Brasil, né? Data centers, os grandes data centers têm os nossos dados governamentais, dados bancários e os demais dados, e agora o Brasil finalmente entendeu esse movimento e falou: pronto, precisamos trabalhar com soberania de dados, precisamos trazer os data centers para o Brasil, que vai gerar um novo modelo de cuidado, na minha visão, com relação a esses dados. A Peer já está se movimentando, pensando nesse caminho, porque hoje a gente tem aí, vai ter que ter essa migração, vai ter que meio que ser obrigatório, na minha visão, tá? Eu sair dali de usar os dados dos Estados Unidos, os bancos de dados da Europa e trazer para o Brasil, e essa transação eu vejo que ela vai ser totalmente complicada se não tiver um seguro. Então, só estou te provocando muito nesse sentido, porque a gente vai começar a olhar as empresas falando: nossa, se eu tirar de lá, como é que eu vou trazer e saber que eu estou trazendo os meus dados para cá com segurança? Eu acho que tem duas frentes aqui, eu vou tentar responder as duas, né? Acho que tem uma oportunidade de negócio, e eu entendo que todo risco o seguro pode auxiliar. Não está hoje no nosso processo entrar em seguros empresariais ou
Eu acho que tem outras empresas que já atuam nesse segmento, então faz parte da nossa estratégia. Uhum. Quando eu olho seguros, o B2C ainda tem um espaço muito grande, a gente vai Sim. continuar ali tocando o consumidor final. Como empresa, eu acho que até ampliando, e eu sempre gosto de talvez ampliar os conceitos, né? É um tema muito importante, né? Só para você ter uma ideia, a Pira é auditada hoje por 3 auditorias diferentes, cada etapa do processo. Então, a gente tem auditoria financeira, a gente tem auditoria atuarial e a gente tem auditoria de controles internos. A gente segue LGPD numa indústria de seguros, que é tão importante, a gente segue LGPD à risca. Então, para a gente, tudo, e como a seguradora tecnológica, né, esse olhar de cybersecurity, ele é muito mais crítico ainda. Então, a gente tem um olhar muito severo. É uma pauta que toca nosso comitê de risco, particularmente, então a gente fala sobre isso. A gente pondera, toda empresa corre risco, tá? Então não estou dizendo que não existe risco. Sim. Mas como que você entende, mensura e mitiga esses riscos na dimensão correta para o seu tamanho de empresa, para o risco que você está correndo, acho que é super importante. Então essa é uma pauta presente hoje e a gente faz investimentos para que a gente corra os riscos adequados para a nossa realidade de empresa, mas que são substancialmente mais mitigados do que outras empresas que a gente vê em outros segmentos. Eu brinco muito, na época que eu advogava, eu falava sempre ao meu cliente, no final do processo, tu quer uma bomba atômica ou uma bomba track? Porque o compliance é isso, né? E a gente ainda tem, eu acho que uma barreira muito grande das pessoas entenderem o que é o compliance, exatamente porque é palavra em inglês. Infelizmente, o Brasil gosta de trazer tudo para elitizado e não acessível. Então, a gente ainda tem empresas que não sabem o que é compliance, que não sabem por onde começar. E contratar empresas que já estão é muito mais calmo e tranquilo para ele, né? E ele saber que vocês já estão fazendo todo esse movimento de compliance é muito importante e trazer isso mais claro também para as pessoas que o seguro ele faz parte também desse caminho, né? E eu sei que a gente está caminhando para o final, daqui a pouquinho o pessoal levanta a mão aqui e fala, oi, vamos encerrar, mas eu queria primeiro que você trouxesse o que você vê para os próximos anos, muito desse movimento que a gente está tendo. A gente conversou aqui agora sobre catástrofes, que a gente sabe que vai aumentar, a gente vai ter alterações da nossa soberania de dados, a gente vai ter aí pessoas cada vez mais querendo empreender. Esse é o ponto. O futuro vai ser cada vez mais de empreendimento do que de CLT, apesar de a gente estar aí com o movimento do Ministério do Trabalho começando a entender, já toda a dica, pessoal, você que está fazendo os seus funcionários saírem do CLT e fazerem PJ, o Ministério do Trabalho está de olho, porque tem isso também, a gente sabe que oportunistas existem, e aí a gente fazer essa divisão, né, Igor, de oportunistas e oportunidade ainda é muito difícil. E como é que você vê essa visão tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Porque tudo ao mesmo tempo, tem um filme até que a gente fala tudo ao mesmo tempo e ao redor. Como é que você vê para a Peer nos próximos anos essas alterações, assim? Tem uma frase do Bill Gates que eu acho muito boa, que ele fala que as pessoas tendem a superestimar os impactos de curto prazo e completamente subestimar os impactos de longo prazo. E na Pira, eu acho que a gente pensa muito nos impactos de longo prazo e tentar dar o devido peso e atenção para as grandes mudanças. Então, é importante entender o que não vai mudar, porque isso também drive a estratégia da companhia, é importante entender o que vai mudar. Então, na Pira, a gente olha muito o que não vai mudar. Então, eu acho que nos próximos anos, o cliente vai continuar procurando as melhores ofertas, o cliente vai continuar querendo produtos acessíveis, o cliente vai continuar querendo melhores experiências. Então, olhar para o longo prazo e entender que isso vai existir no longo prazo ajuda a gente a priorizar algumas coisas. Ao mesmo tempo, entender o que vai mudar é importante, e a minha visão, e por mais que a gente tenha um hype em cima de AI, eu acho que o olhar está para o lugar errado. A maioria das vezes que eu vejo as pessoas falando de AI, eu vejo elas comentando de features ou de lançamentos específicos. Eu acho que a grande mudança que a gente vai enfrentar nos próximos anos é a mudança social. E a analogia que eu faço é que nos últimos 15 anos, a internet e a tecnologia mudou a sociedade. Eu acredito que a AI vai trazer uma transformação tão intensa quanto, mas num prazo mais curto. Eu digo que a gente vai ter uma transformação análoga ao que aconteceu nos últimos 15 anos, nos próximos 10. E pensa hoje, nos últimos 15 anos você não teria Uber, não teria iFood, não teria Instagram, você não teria WhatsApp, você mal teria App Store, você mal teria iPhones. Então a gente teve uma mudança social de como a gente se comporta e como a gente vive muito grande. Sim. E quando eu olho para o futuro, eu acho que a gente vai começar a ter, dado a tecnologia AI, uma mudança muito grande em como as pessoas tomam decisão. O impacto de agentes de inteligência artificial com alto contexto, com alto nível de expertise, para os próximos anos, a nossa visão é um impacto equivalente a adicionar anos de educação formal.
Então, quando a gente pega um país que tem 10 anos de educação formal, no Brasil a gente tem cerca de 9 anos de educação formal na média. Você pega países que têm 15 anos de educação formal, são sociedades completamente diferentes, porque elas tomam decisão diferente. Então, para a gente, os agentes com contexto cultural, eles vão ajudar as pessoas a tomar melhores decisões. Isso vai fazer com que alguns setores sejam comprimidos e alguns setores tenham uma forte expansão. Por exemplo, eu gosto muito de investimentos. E minha mãe me liga quando ela tem uma dúvida financeira. Não necessariamente investimento. Gui, o que você acha disso? É como se, no futuro, a maioria das pessoas tivessem acesso 24/7, sem nenhum tipo de barreira de até vergonha de acessar esse tipo de apoio para tomar melhores decisões. E isso vai fazer uma sociedade muito diferente. Então, o olhar da Peer hoje é muito sobre o que não vai mudar e sobre essa nova sociedade que vai trazer um olhar comportamental muito diferente. Trazendo um paradigma forte nesse aspecto, eu acho que é possível afirmar hoje que o ser humano não é mais a espécie mais inteligente da Terra. E quem está falando isso não sou eu, múltiplas pesquisas já mostram que a AI já bate a gente em matemática, já bate a gente em diagnóstico médico, já bate a gente inclusive em atividades que envolvem empatia. Óbvio que ainda é um aspecto curto, em testes específicos, mas muito no começo. Então, nos próximos anos, eu acredito que a gente vai ter agentes que vão suportar na tomada de decisão, vão suportar em algumas atividades. Isso vai fazer com que a população haja de maneira diferente, que as empresas se organizem de maneira diferente e a competição seja diferente. Então, nesse olhar de uma grande transformação social e entendendo que não vai mudar, é como a gente planeja o futuro da Peer. Maravilha. Para fechar, Igor, case. Sei que a gente bateu um papo muito nos bastidores ali sobre o quão é importante eventos como o case para empreendedores, para quem ainda não empreende, para quem está curioso. Diz para nós aqui do podcast o que você pensa sobre esse tipo de movimento. Eu sei que são vários que a gente faz no Brasil, o case é um dos mais importantes, mas o quanto é importante para você como empreendedor estar no case e o quanto que para essa pessoa que está chegando agora é importante ele continuar fazendo parte de ações como essa. A Endeavor divulgou uma pesquisa sobre formação de empresas de alto desempenho, de alto impacto, e ela tentou identificar quais são os padrões. Será que essas pessoas estudaram exatas? Será que essas pessoas estudaram humanas? Será que essas pessoas fizeram intercâmbio? Será que... A variável que maior tinha correlação com o sucesso eram empreendedores que já tinham empreendido antes. Então, o que eles chamam de empreendedor serial. O empreendedor que empreendeu, quando empreende de novo, ele tem maior propensão ao sucesso. Isso não é aleatório. Empreender faz você ter uma curva de aprendizado muito acentuada. Não é possível ser um empreendedor serial sem empreender. Mas é possível escutar a história de outros empreendedores e tentar colecionar aprendizados para encurtar e acelerar a sua primeira jornada de empreendedorismo. Então, eu acho que um evento como o Case, ele pode dar a oportunidade, num olhar atento, de tentar ser um second time entrepreneur, tentar ser sem ser. E aí eu acho que, como empreendedor, eu tentei fazer isso, aprender com pessoas que já tinham vivido. Como empreendedor, eu tenho o papel de compartilhar aprendizados. E aqui a gente fala com um público que é um público early adopter, é um público influenciador no espectro de tecnologia, que também pode repassar a mensagem da Peer adiante. Então, eu acho que é um troca-troca, onde a gente consegue ajudar potenciais empreendedores encurtando a jornada, facilitando a jornada deles, e eu acho que isso é fundamental, mas a gente também consegue propagar a nossa essência como empresa para mais pessoas, com uma qualidade um pouco maior, para entender que o propósito, no final das contas, ele é mais forte do que o curto prazo, e ele vai permitir que a Peer mude a relação das pessoas com seguros. Maravilha. Você quer deixar a rede social, a sua rede social, a rede social da Peer, para o pessoal seguir e já acompanhar o que vocês estão trazendo de novidades? Segue o nosso Instagram, Peer Seguradora, ali a gente divulga tudo. Vocês podem entender no jeito de se comunicar, a gente coloca depoimentos dos nossos próprios clientes ali dentro. Então, acho que é uma oportunidade incrível. Segue a gente lá e participe um pouco do mundo Peer, nem que seja só como seguidor, e no futuro, quem sabe, protege seu carro, protege o celular com a gente também. A gente está na Black Friday, um momento de um boom de venda de celulares. Comprou um celular novo? Cota com a gente, vocês vão ver que é um preço muito mais barato que você imagina, com coberturas incríveis. Então, é um momento muito importante. Maravilha.
Igor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, tanto no podcast quanto no painel, quanto no case como um todo. É muito importante a gente ver e acompanhar empresas como a sua, trazendo esse protagonismo e trazendo essa temática. E eu quero convidar você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, a acompanhar o case nas redes sociais. A gente tem também a arroba da AB Startups, que está também divulgando algumas coisas do case. Tem o LinkedIn. Fiquem à vontade para nos seguir e para mandar recados também, para a gente poder aí traduzir e fazer essa conexão que precisa. Muito obrigado, até mais.